Muito boa tarde a todos. Então, vamos dar aqui início ao nosso debate. E é com muito gosto que eu vos vejo aqui hoje neste domingo à tarde, muitas caras conhecidas. Eu vou só apresentar, vou referir o nome das pessoas que temos aqui hoje como oradores deste debate. Hoje vamos estar a falar sobre o novo livro de Relações Públicas Ativistas, Pluralismo Mediático e Direitos Humanos. Connosco para falarmos sobre este tema temos o professor Nuno Goulart de Aragão, da Universidade Católica Portuguesa. Temos a Maria Domingas Carvalhosa, CEO da Wiseman Consulting e Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Comunicação. Muito prazer. Temos a nossa autora, Anaíde Müller, que é com muito gosto também recebemos como autora na Universidade Católica Editora. E temos o nosso moderador deste debate, que vai aqui dar a dinâmica que já conhecemos que dá e que faz uma moderação fantástica, o professor Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Então temos aqui um elenco de luxo para falar sobre um tema muito importante nos dias de hoje e, portanto, passo a palavra ao professor Nelson. Muito obrigada. Obrigado, doutora Anabela. Quero agradecer também o trabalho da UCP Editora na sua pessoa, por ter conseguido, também em tempo recorde, ter o livro pronto para podermos ter aqui esta discussão neste final de tarde. Julgo que aqui o meu papel de moderador vai ser muito fácil, porque pelos poucos minutos de conversa que tivemos antes do início da sessão, já deu para perceber que há aqui muita vontade de dizer muitas coisas a propósito deste livro, e portanto eu antes de passar a palavra aqui aos membros do painel, queria apenas reforçar o qual é um gosto para mim estar aqui na apresentação deste livro, que é fruto da tese de doutoramento da Naide, e que é um livro que, pelo menos como eu leio, traz ou abre uma nova discussão sobre o papel das relações públicas, que, pelo menos no ambiente, diria no contexto português, as relações públicas têm sempre, ou quase sempre, sido entendidas como um instrumento de comunicação estratégica das empresas, não olhando muito para este outro lado das relações públicas ativistas e como é que as relações públicas podem também contribuir para dar visibilidade a outros setores, nomeadamente à promoção dos direitos humanos, e também como é que as relações públicas podem trazer outros atores sociais para o debate público. E, portanto, esta talvez fosse a minha pergunta, dirigida, em primeiro lugar, talvez até comece com a Domingas Carvalhosa, que está ligada a este setor da comunicação e das relações públicas há algum tempo, e que, como Presidente da APECOM, poderá também dizer-nos qual é, de facto, a novidade que este livro traz e como é que o lê no atual contexto das RP em Portugal. E já agora, antes de passar a palavra, agradeço muito a sua presença neste final de tarde. Muito obrigada, muitos parabéns, Naide. Já li o livro e a tese de doutoramento, muitos parabéns. Eu acho que é muito importante a sua tese de doutoramento, porque é um alerta para a importância da comunicação para o terceiro setor, quer seja para a comunicação das organizações ativistas, quer seja para a comunicação das entidades do terceiro setor. A novidade é o alerta de que é necessário que todas estas entidades desenvolvam planos estratégicos de relações públicas. Não devia ser novidade. Não devia ser novidade porque as relações públicas são indispensáveis em qualquer entidade, em qualquer organização. Porque é que elas não são feitas? É que se calhar seria motivo para outra pergunta, que se calhar não sei se quer que eu responda já. Talvez não queira ainda que eu responda. Mas o que é facto é que, salvo raras exceções, nós temos muitas, eu penso que são cerca de 8 a 13 mil entidades no terceiro setor. São muito raras exceções de organizações do terceiro setor
que se conseguiram profissionalizar e conseguir desenvolver planos de relações públicas capazes de criar sucesso para as suas organizações. São muito poucas, porque são as únicas que conseguiram criar uma estrutura quase empresarial, no sentido de ter profissionalismo na forma como desenvolvem as suas relações públicas. Ou contratando para os seus quadros profissionais de relações públicas para o fazer, ou conseguindo parcerias com agências de comunicação que, em regime de pro bono, desenvolvem essas estratégias. No caso das organizações ativistas, temos dois tipos de problemas. Temos as organizações ativistas que desenvolvem causas que são causas sensíveis a todos, nomeadamente a empresas, ou seja, ao público em geral e a empresas, e aí há uma possibilidade forte de... É mais fácil esse... É mais fácil. E depois temos as organizações ativistas que têm preferências políticas. E para essas é mais difícil irem buscar financiamentos, parcerias, do ponto de vista corporativo. E, portanto, para essas torna-se muito difícil criarem, no fundo, essas relações win-win e conseguir esses financiamentos e essas parcerias que lhes permitem profissionalizar as suas relações públicas. Já vamos voltar daqui a pouco a esta questão da profissionalização, que é algo que é muito trabalhado também no livro, e certamente a própria autora também nos poderá falar um pouco sobre até os desafios que teve na própria elaboração da tese, que depois deu origem ao livro, e como muitas vezes algumas organizações nem querem, digamos assim, aderir-se a estes contactos, exatamente para não exporem esta falta de profissionalização. Mas eu talvez agora colocasse uma palavra, uma pergunta ao Nuno Brandão, que tem também já um longo caminho de investigação nesta área da comunicação estratégica. E aqui a pergunta talvez é a mesma, mas ligeiramente reformulada, que é, também do ponto de vista da investigação académica, o que se tem estudado em Portugal tem deixado muito de fora esta vertente das relações públicas, como podendo dar visibilidade a outros atores sociais, à questão dos direitos humanos, e é sobretudo uma investigação, julgo eu, muito focada nas ERP, na comunicação estratégica, como uma forma de alavancar o negócio. Será que por isso este livro é de facto um contributo que vem aqui abrir uma nova linha de investigação, ou como é que podemos olhar para ele? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, cumprimentar a todos, em especial a Anaíde e também a nossa colega. Eu, claro, conheço o meu livro, livro, tese, porque também estive no júri da própria tese, e, portanto, conheço ao pormenor todo o trabalho, mas relativamente à pergunta que é feita, acho que sim, acho que este livro tem vários contributos. Tem contributos para o campo profissional fantásticos. Aqui já foram focados, quer a nível daquilo que é a postura que normalmente as organizações têm, no sentido de olharem muito para o seu valor corporativo e trabalharem a comunicação estratégica naquilo que é o seu goodwill e naquilo que pode gerar vantagem competitiva para unicamente as suas atividades. Mas, por outro lado, há aqui também um outro campo, que é o campo das ONGs, o campo do ativismo. De facto, hoje em dia, o campo corporativo, eu diria até que hoje as empresas, em geral, no século XXI, não podem olhar só para os seus próprios interesses, não é? Têm que olhar para os interesses de todos os seus stakeholders, incluindo também aquilo que no livro está muito bem expresso, que é a visão do bem comum. E, portanto, não há organizações sustentáveis se elas próprias também não investirem na procura desse bem comum. E eu acho que este é que é o grande mérito também deste trabalho. E agora, talvez passando aqui a palavra à nossa autora, há um pouco a ideia de que ela não acontece porque muitas vezes estas organizações não governamentais simplesmente não têm recursos financeiros e, portanto, reduz-se um pouco esta falta de profissionalização à questão financeira.
A minha pergunta é, pela investigação que a NAID fez, percebeu que isso é verdade, segundo eu leio do livro, mas também me parece que fica um pouco, talvez não esteja escrito de forma evidente, mas implícito, que há mais do que isso. Está. Então, muito obrigada. Agora estou muito a dizer. Em relação à profissionalização, eu acho que há muito mais camadas. Esta questão do ativismo é uma questão que tem uma dimensão muito emocional. Muitas vezes choca com a parte da comunicação estratégica que deve ser racional, planeada, orientada por objetivos muito específicos e o que encontramos no mapa do ativismo, e percebe-se porquê, é uma grande mistura de emoções que depois dificulta o sangue frio da racionalidade necessário para a comunicação estratégica. E, portanto, isto também tem muito a ver com as lideranças das organizações. Eu tenho aqui, ainda há bocado estava a dizer ali ao Ricardo Fernandes, o GAT é um exemplo paradigmático nesse âmbito. Foi uma das organizações com muito gosto que participou desta investigação. E então, a questão da comunicação estratégica, e há muitas empresas do setor lucrativo e ninguém está que também não fazem relações públicas para ter umas notícias de vez em quando, mas não têm uma visão estratégica da comunicação. Longo prazo, exatamente. É aquela coisa instrumental, vamos fazer umas coisas com as celebridades e aparecer nas notícias, mas não há uma visão de caminho médio e longo prazo estratégica. E isso muitas vezes dificulta as causas. São escolhas muito difíceis, não é? Muitas vezes o sangue frio implica que sacrifiquem imediatismos mais passionais do imediato, mas pela causa. E eu acho que o GAT é fantástico no trabalho que fez e outras organizações serão, eu conheço esta mais de perto. E depois, claro, que também foi uma coisa que eu aprendi por ter domingo generosamente com outros CEOs de agências de comunicação da APECOM, deram entrevistas e ela já não deve estar recordada, mas disse esta parte mais política, que quando entramos na dimensão política, entramos em guerras de comunicação. E ganha quem está melhor preparado. Isto é uma frase de Domingas numa entrevista que ela deu há 2 anos para esta investigação. E então, essa questão da guerra, estamos a ver, todo o nosso, infelizmente, o ambiente cada vez mais fragmentado, portanto, a questão da comunicação pede preparação, a questão da comunicação estratégica e muitas vezes é perceber quando queremos fundos, as empresas não querem questões fraturantes, é um problema. Ou afastam-se, apesar dos Estados Unidos haver cada vez mais empresas a abraçar o ativismo corporativo, que também tem as suas questões. Normalmente sabemos, como dizia a Domingas, que as empresas não querem associar-se a temas que possam ser considerados fraturantes. E, portanto, todo o enquadramento que se faz dos assuntos, e a forma também como estas ONGs vão às empresas dizer: olha, o meu tema não é assim tão fraturante, olha, se calhar conseguimos trabalhar isto de uma forma mais racional, estratégica, e o win-win é a parte estratégica, é onde é que os nossos interesses se alinham com os vossos. Não significa que não possamos ser críticos quando há algum problema nisto. Talvez pegando nesta questão que, aliás, a Domingas começou por falar dela, sobre a diferença entre estas organizações que têm uma vertente politicamente muito vincada, outras que não tanto, têm mais facilidade em estabelecer algum tipo de parcerias. Isto eu entendi bem o que disse, mas agora é verdade que estamos num cenário cada vez mais polarizado e em que cada vez parece que é mais difícil encontrarmos causas que não sejam politizadas. Ou talvez não. Eu acho que o cenário está a mudar. Eu acho que definitivamente as empresas não querem entrar em questões que tenham diretamente a ver com política. Não estou a falar de uma campanha de investir de publicidade, que colocam uma piada, enfim, ainda se arrisca. Quando estamos a falar de relações públicas e de causas políticas, as empresas não entram. Até porque há estudos feitos junto do consumidor e o consumidor não gosta de ver a sua marca entrar pelo campo político. Pelo campo das causas, também há estudos feitos e os estudos dizem que o consumidor gosta que as marcas mostrem emoção, portanto, mostrem que estão junto de causas. Pronto. Agora, o que é que me preocupa a mim, sendo que eu sou uma pessoa que tem acompanhado o terceiro setor, há muitos anos que eu acompanho o terceiro setor, sou vice-presidente do Grace, que é uma associação que reúne grandes empresas
em termos de responsabilidade social corporativa. Portanto, a responsabilidade do seu setor para mim é relativamente próxima. O que me preocupa é que eu acho que as grandes empresas, não estou a falar das mais pequenas, as grandes empresas estão a funcionar porque são obrigadas, através de legislação europeia, têm que anualmente apresentar resultados quantitativos relativamente a resultados não financeiros, ou seja, em termos de ESG, tem que cumprir com critérios e tem que fazer avaliações. E o terceiro setor tem que perceber como é que estão a funcionar as empresas. Se não as acompanha, são as entidades do terceiro setor que acompanham que vão ser as que vão ser beneficiadas. E isto vai fazer uma mudança muito grande no terceiro setor e só as entidades que entenderem que as coisas vão mudar vão ser as únicas beneficiadas. Anaíde, o Dimitrov, não é? Traz aqui uma expressão muito curiosa que é do seu livro, que é do silêncio estratégico. Eu acho que isto é muito interessante, porque também, se é verdade o que se passa nas ONGs, também é verdade que a nível do ativismo também há aqui certas posturas que também terão de ser moldadas para que se possam, obviamente, ter esse êxito e esse corporativismo das empresas também associado a causas sociais. Por exemplo, quando tu falas deste silêncio estratégico, é muito importante, não é? Porque permite que se funcione melhor, inclusive os bastidores, numa ótica que se cultive mais, quando tu dizes a mobilização pela raiva, ou seja, que seja a mobilização e não a raiva a ter o sentido do discurso, não é? Aquilo que passa para a opinião pública e para a opinião publicada, e portanto com escolhas mais informadas e adequadamente diagnosticadas. Não é? Aliás, se me é permitido, mais uma expressão que a Maria depois desenvolve também, tem a ver com a postura de confronto em torno da comunicação ativista que causa ruído. E, portanto, há aqui também um outro papel, não é só nas ONGs, há aqui também nos movimentos sociais, provavelmente algumas formas diferenciadas de ação, para a partir daí também poder ter as organizações também a apoiar essas mesmas causas. Não sei se partilham as mesmas ideias que eu, mas lancei aqui mais uma questão que me parece interessante. Eu, talvez, se me permitem, pegando um pouco nessas questões e juntando aqui uma outra dimensão que eu acho que está aqui latente nesta conversa, que é quando nós pensamos em comunicação estratégica, quando pensamos em relações públicas, também pensamos que, obviamente, queremos estruturar momentos e campanhas, iniciativas, mas que também depois tenham visibilidade, obviamente, na opinião pública. Aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos, quando associamos a palavra ativismo, aquilo que nós temos visto é que, na verdade, os movimentos que têm uma maior cobertura mediática e que, por isso, mais chegam junto da opinião pública, são movimentos que me parecem que são mais levados ou que são mais financiados, ou iniciativas que, digamos assim, elas se esgotam num determinado epifenómeno mediático, não é? Que é atirar sopa para uma pintura no Louvre, não é? E a minha questão é, isso também depois coloca aqui uma outra dimensão do lado do ativismo, que é provavelmente temos agora algumas camadas ou alguns grupos sociais olharem para o ativismo de uma forma diferente do que se calhar se olhavam anteriormente. Não sei se a Anaí quer dizer alguma coisa sobre isto, sobre como é que estes movimentos também acabam por poder trazer aqui alguma má vontade de alguns públicos em relação ao próprio conceito de ativismo. Obrigada por essa excelente questão. Havia tanto a dizer sobre isso. Eu tenho sempre receio também de ser desleal com os ativistas que participaram desta investigação, porque há uma zanga legítima das novas gerações, não é? E há um conflito intergeracional, não é?
E que também não podemos pedir às novas gerações que tenham uma articulação estratégica ultra profissional e informada das suas indignações. E, portanto, também fazer essa ressalva de que as lutas são legítimas, do meu ponto de vista. Que não, as relações públicas ativistas são outra coisa. Lá está. É encontrar uma forma estratégica, que muitas vezes e roubando, já não me lembro do autor, é uma articulação estratégica das nossas indignações, não é? E é encontrar uma forma de, sim senhora, e há vários atores para todos os movimentos. Uns vão para a frente, talvez não atirar só por isso, pois os métodos são discutíveis, lá está, porque traem uma quantidade de cobertura mediática que não tem qualidade, e não é isso que nós fazemos nas empresas nem queremos, não é? Não, o show-off daquele momento, na verdade, o que os ativistas pretendem é alcançar mudança social. Ora, uns vão pelos métodos mais revolucionários, isto é histórico, não é? E esta é uma área muito interessante para mim e muito desafiante porque é interdisciplinar, e, portanto tem que estudar ciência política, história e comunicação e sociopsicologia. E, portanto, eles querem alcançar a mudança social. Quem é que tem poder para alcançar a mudança social? E é o poder político e o poder financeiro. E o poder financeiro precisamos de dinheiro, precisamos de ir às empresas, precisamos de apoio. E a articulação estratégica, a questão da legislação, que a Domingos tão bem conhece, que tem há anos que anda no Parlamento em reuniões para a regulamentação do lobby, que eu falo muito sobre isso, que é usar as ferramentas da democracia de forma estratégica, porque muitas vezes o que eu vi é que estamos a entrar em debates puramente ideológicos e emocionais, mas que não conhecemos depois a legislação, o que é que tem sido feito, não há depois um conhecimento profundo, que é isso que as organizações fazem quando procuram agências de comunicação. É a primeira parte, é o diagnóstico, é estudar profundamente as pastas onde vamos intervir, de qualquer cliente, e uma ONG também de fazer esse trabalho de casa. E é essa parte de não avançarmos para o terreno sem um conhecimento de tudo o que tem sido feito atrás. Mas claro que depois há sempre a tal dimensão histórica, emocional e não se conquistaram direitos na igualdade de género e sem alguma disrupção social. Portanto, também não querendo aqui higienizar em torno não é? Corporificar tudo isto são lutas de poder e, portanto, é necessária alguma disrupção social. Nas relações públicas ativistas, a visão é que não estamos aqui que está errado ou não, é outra discussão, mas é preciso outro tipo de articulação. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa, não é só dinheiro, não é só questão financeira. O ativismo também precisa de criatividade, porque muitas vezes sem dinheiro e com criatividade podemos ser ativistas. Relativamente à questão que estivemos a falar das tintas e dessas coisas todas, há relações públicas e ativismo mal feito, é o caso. E há ativismo bem feito, que tem sucesso. Estou-me a lembrar, se estamos a falar de jovens, estou-me a lembrar da questão das tintas, porque eu acho que pode ter dado, ter chamado a atenção nas televisões, mas em termos de resultados, em termos de reputação, eu acho que foi péssimo, quer para a causa ambiental, quer para os próprios. E vou dar um exemplo, que é o caso daqueles miúdos que puseram em tribunal uma série de países. Eu sou júri dos prémios de sustentabilidade do Jornal de Negócios e os miúdos ganharam o prémio de Negócios de Sustentabilidade este ano pelo facto de terem tomado essa decisão. Foi uma boa decisão e também tiveram notoriedade e um prémio nacional de um jornal nacional e parece-me que isso foi uma ação de relações públicas bem feita. E, portanto, há boas ações de relações públicas, más ações de relações públicas, nem sempre entrar num telejornal é bom, porque se for por uma má razão e se for para criar uma má reputação, não me parece que seja bom. E também gostava de dizer à Nair que às vezes sem dinheiro e com alguma criatividade também se pode fazer bom ativismo. E isso cabe, no fundo, aos ativistas. Pronto, nem sempre temos ideias brilhantes, mas às vezes algumas ideias brilhantes que já têm dado bons telejornais. Às vezes aquilo que parece é que muitas vezes alguns destes movimentos, talvez também por não terem propriamente uma estruturação muito forte, há um pouco esta confusão, se calhar, entre o mediatismo e a reputação, ou seja, como se o aparecer fosse o objetivo em si. E aquilo que nós aprendemos com as relações públicas é exatamente que isso não é o suficiente. Não é?
Não estão preocupados com a reputação. Aliás, a escola deles não tem preocupação com a reputação. Se houvesse preocupação com a reputação, havia muitíssimas mais coisas que não sucediam. De qualquer maneira, há bocado também estava a falar na questão do silêncio. O silêncio pode ser estratégico e importante, mas é só estratégico e importante quando estamos a fazer qualquer outra coisa. Porque o silêncio por si só não é bom, porque nós nunca estamos em silêncio. Porque só a nossa presença... Era não fazer ruído. Pronto, o silêncio não fazer ruído. Porque nós em silêncio nunca estamos. E, portanto, há alturas, nomeadamente quando estamos a fazer lobbying ou advocacy, a última coisa que nós devemos fazer é fazer ruído. Porque nunca, quando se está em processos de negociação, se deve comunicar com os meios de comunicação social. Não faz sentido nenhum. Aliás, o último reduto é os meios de comunicação social. Porque enquanto tivermos esse reduto, com quem estamos a negociar, sabem sempre que nós temos esse reduto que é os meios de comunicação social. Portanto, enquanto tivermos essa na manga, é mais fácil negociar. Não tem que deixar de escolher, é mais difícil negociar. Portanto, esses silêncios são bons quando são bons momentos de negociação. Fazem parte de uma estratégia, porque na verdade o silêncio também é uma forma de comunicação. São mais táticas do que estratégias, mas sim. Portanto, lembro-me sempre do Václav que falava do silêncio como fazendo parte da nossa comunicação, porque um silêncio acaba por ser lido, não é? Pelo outro lado. Muito bem. Talvez pegando nesta questão, enfim, não temos que necessariamente voltar aqui à questão do silêncio, mas efetivamente, das várias ideias que o livro aponta, uma delas parece-me que vai no caminho de que há muito para fazer do ponto de vista das organizações não governamentais, há muito para fazer do ponto de vista das organizações ativistas, no fundo delas conseguirem utilizar a seu favor, e não é a seu favor, mas a favor das suas causas, estes instrumentos de comunicação. Qual será também o papel que a Universidade e a Academia pode ter também a tentar levar até estas organizações parte destes conhecimentos para as poder alavancar nas suas atividades para a defesa das suas causas? Essa é uma excelente questão, até porque ela vai se cruzar não só com o papel da Universidade, mas também o papel das organizações, sobretudo aquelas que têm meios financeiros que podem disputar não só a aposta do investimento em alguns projetos de investigação para as universidades, não quer dizer que o contrário também não possa existir, como é óbvio, e sobretudo dando aquilo que muitas vezes as ONGs não têm meios financeiros, muitas vezes falta-lhes know-how e algumas skills, no fundo, para dominarem a questão hoje das relações públicas e todos os processos de comunicação face àquilo que fazem, e também no campo do ativismo igual. Portanto, eu acho que aqui o trabalho da NAID é um trabalho muito interessante, porque ele simultaneamente nos estimulou a três coisas. Se quisermos, né? ou se quisermos até mais, mas pelo menos algumas, que é, primeiro, qual o papel que a Universidade aqui tem. Eu acho que é aqui um papel muito importante, porque por onde é que deve começar? Tentar estimular, por um lado, as organizações para, por si só, elas também poderem, junto com as ONGs e junto com lógicas ativistas, movimentos, que no fundo é um bocadinho do teu trabalho, não é? Que eu acho que é extremamente importante e pode ser, digamos, um bom presságio para se poder, a partir daqui, alavancar linhas de investigação muito interessantes sobre esta área, porque não há, praticamente não existe, não é? Mesmo a nível internacional há algumas coisas, mas não há muito, portanto é um campo que está todos por explorar, mas por outro lado, não só a questão da universidade, mas também ela levou a um repensar hoje da comunicação estratégica na atualidade, no campo das RP, ou seja, uma vertente muito mais social, para fazer vingar as causas, os assuntos, a sua própria gestão de assuntos das suas organizações que, no fundo, fazem parte do que propriamente com aquilo que é a comunicação tradicional. Hoje estamos inundados, não é por aí. E, por outro lado, de facto, não podemos, mais uma vez voltando aos ODS, eu acho que temos que ter uma linha de rumo. Não podemos dizer que os ODS são interessantes para pôr-nos na parede, desenvolvemos 3, 4 ações
e parece que está tudo feito. Não, digamos, redimensionar a própria missão, os próprios valores, não é? A lógica dos próprios ODS e levar para a frente aqueles que, obviamente, são os que podem ser incorporados. E muitos deles são impossíveis, e esse é que é o grande mérito também, a tese também tem, são impossíveis de serem feitos não olhando para os ONGs, não olhando para os movimentos sociais e não pensar só que tudo pode ser feito por corporativismo das organizações. Não é? E, portanto, aqui também o campo das universidades é extremamente importante para também vir a trazer novos inputs que depois possam ser digamos, apoiados e desenvolvidos depois no campo profissional. Está aqui toda uma lógica que eu acho que está toda interligada, que a tese da Nair, agora em livro, este livro, consegue de facto trabalhar ao mesmo tempo, porque eu acho que isso aqui é muito interessante, interligando todos estes assuntos numa única causa única, que é como é que nós podemos contribuir para o bem comum, todos, não é? E para a realização dos humanos, que é aquilo que nós hoje temos que é mais importante, porque às vezes ficamos com a ideia, vou já terminar, que mais do que organizações, mais do que produtos, mais do que tudo, o que é mais importante? São as pessoas, não é? São as pessoas que trabalham nas organizações, são as pessoas que fazem os produtos, são pessoas que compram os produtos, portanto, estamos sempre a falar de pessoas, não é? E às vezes parece que não estamos. E eu acho que essa ideia de forçarmos elos na procura desse bem comum, acho que é aquilo que as empresas, quer as ONGs, quer os movimentos sociais, têm que fazer. Muito bem, nós já estamos a ficar com poucos minutos. Não sei se haverá alguma questão na audiência. Se houver, nós teremos ainda tempo para acomodar essa pergunta que poderá chegar. Enquanto não chega, eu tenho uma pergunta para Domingas, como de facto estamos quase a terminar, e queria depois deixar a última palavra para a autora. Se eu lhe pedisse, no fundo vou pedir para resumir qual é uma ideia que lhe parece que o livro traz e que será talvez imperdível para quem trabalha no ativismo e pensar como é que pode repensar a sua atividade. Qual é que seria essa ideia que destacaria? Eu acho que é muito difícil dar uma ideia. Mas há uma coisa que me marcou no livro, eu tenho que dizer. Eu achei brilhante a Nair ter arriscado dizer que nós, em vez de termos 17 ODS, devíamos ter 18. Achei uma coisa linda. Começámos a ter 18 ODS e um era comunicação para todos. Eu acho que não vamos conseguir ter 18 ODS, mas acho que há uma coisa que nós podíamos tentar fazer, e já não é tão difícil. É que Portugal tem, ou há de ter, o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que está a ser desenvolvido em 4 objetivos. E o quarto objetivo é aumentar os níveis de apropriação e conhecimento público do plano da Agenda 2030 e dos ODS. Eu acho que Portugal tem, os portugueses em geral, têm um desconhecimento brutal da Agenda 2030 e dos ODS. E, portanto, como eu acho que, infelizmente, não vamos conseguir ter o 18º ODS, eu acho que devia ser feita uma pressão junto do governo português para que se lançasse uma campanha para que definitivamente os portugueses percebessem que a partir de 2030, doa a quem doer, a agenda vai ser implementada e que nós todos, e as empresas e as organizações, vamos ter que cumprir com uma série de legislação que vem da União Europeia. Doa a quem doer. E andamos aqui todos a brincar. Os jornalistas não escrevem porque não gostam de escrever sobre a Europa. E estamos em campanha eleitoral das europeias. Exato. Apenas para recordar. Os portugueses não gostam de ler sobre a União Europeia. Portanto, como os portugueses não gostam de ler sobre a União Europeia, os jornalistas não escrevem sobre a União Europeia. E, portanto, as empresas fazem coisas sobre a Agenda 2030. Provavelmente as organizações também fazem algumas coisas sobre a Agenda 2030, são enviadas informações para os jornalistas não escrevem porque não é tema que interessa ao leitor.
Portanto, nada é feito. Era importante, ponto 1, campanhas de comunicação sobre a implementação da Agenda 2030, sobre os ODS, e por outro lado era fundamental que o Estado desenvolver-se. Capacitação. É muito importante haver capacitação sobre a nova legislação, a legislação que vai ser implementada e que, principalmente, as grandes empresas não têm problema. As PMEs e o terceiro setor precisam, com pão para a boca, de capacitação sobre as novas normas que vão ter que ser implementadas e que, a partir de 2030, vão ter que ser utilizadas. E, portanto, se este doutoramento e este livro servir, lendo isto tudo, porque agora não consigo explicar o que é que podemos fazer para mudar o terceiro setor todo, mas se servir para isto já é um grande passo. O conselho que eu dou ao terceiro setor é que comece a apressar o passo, comece a ver como é que estão a funcionar as empresas e se querem ter um bom financiamento, têm que se profissionalizar e têm que apressar o passo e tentar ao máximo acompanhar o passo das empresas. Para dar a última palavra e também voltar a dar os meus parabéns pela publicação do livro. Sendo este um livro sobre um tema pouco óbvio, mesmo em termos da academia, quando surgiu este tema para a tese, não foi de facto o tema propriamente mais fácil para investigar, havia outros caminhos que seriam bastante mais simples. Quase pode ter-se perguntar agora à autora qual é o próximo passo em termos de continuar a dar visibilidade, como já aqui foi falado, dessa necessidade a este tema das relações públicas ativistas. Então, excelente pergunta, também havia tanto a dizer. Complementando aqui o excelente contributo da Domingas, um dos próximos passos é aproximar a academia das empresas e das associações ativistas. Domingas, também trabalhamos juntas numa nova organização que é All for Integrity, da qual a agência de comunicação da CDO também tem apoiado, e portanto o objetivo é trazer as novas gerações. Eu comecei a dar aulas de assuntos júnior, não é? Há 3 anos, mas eu gosto muito de falar disto com os meus alunos. Eles querem mudanças e têm ainda há muito essa dicotomia de que há o mundo da utopia, não é? O mundo do wishful thinking, e há o mundo do humanismo e dos direitos humanos, que é tudo muito incrível, mas depois não dá dinheiro e vamos todos morrer de fome, com todos os problemas que ocupam as cabeças das novas gerações. E eu creio que a questão é estes pontos, é dizer, sim, vamos pensar nisto, não vamos todos conseguir fazer pontos estratégicos com toda a gente, há problemas, há conflitos, mas a questão é onde é que vamos, a que portas vamos bater, e queria continuar a trabalhar com associações do terceiro setor. Quero aproveitar o verão, já disse pelo menos aos nossos parceiros, que gostava de levar este trabalho para as organizações, para o terreno, porque às vezes eu também sinto que a realidade das pessoas que trabalham com determinadas comunidades vulneráveis e com problemas graves é diferente da realidade, não é? Depois destas realidades que estamos a falar, e portanto e gostava de continuar a fazer este trabalho com os alunos, bater a portas e trazer pessoas como a Domingas tem feito, não é? De tentarmos criar pontos e sinergias entre mundos que não estão separados. Há tanta coisa para fazermos. Muito bem, e penso que dentro de tudo o que há para fazer ficou claro que há muito para fazer do lado da universidade, há muito para fazer do lado também das organizações não governamentais, e também há muito para fazer, parece, para dar visibilidade ao papel central que a comunicação estratégica deve ter em muitos destes movimentos e neste desejo que nós temos muitas vezes de querer introduzir causas e levar à mudança social. Quero agradecer muito aos nossos membros deste painel por este final de tarde aqui na Feira do Livro, também os meus agradecimentos à Universidade Católica Editora, e desejar a todos que seja uma boa leitura. Certamente que a Anaíde estará receptiva a críticas que possam vir depois dessa leitura da obra. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado.